E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal do Matemático Investidor e hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar, bater um papo sobre o Urcão da Massa, né? O famoso RPR11. Gente, esse fundo é muito conhecido por vocês, certamente um dos queridinhos da maioria aí dos inscritos aqui do canal. A gente bate bastante papo lá no WhatsApp, no Telegram. Inclusive, se você não faz parte do grupo, gente, vou deixar aqui na descrição, tá? Entra lá, a gente troca bastante ideia no grupo. Bom, o RPR11, né, gente, teve um crescimento aí no último ano gigantesco, né, em relação à sua base de cotistas, ao seu próprio patrimônio líquido. Tem entregado dividendos surreais. Mesmo em época de deflação, a gente vai verificar já esses números. Fiz questão de colocar aqui nessa thumb que não adianta, né, gente? Independente da sua idade, se você não faz aportes mensais no URPR11, você é louco. Essa é a grande realidade. Ainda que o seu perfil seja mais conservador, que você não goste muito de fundos high yield, não tem jeito, né? Ele precisa estar compondo a sua carteira, ainda que seja uma pequena parcela dela. E se você não tem ele em carteira, você está desperdiçando aí um grande e incrível fundo imobiliário, tá? Tanto em relação aos números, quanto em relação à própria gestão, que é uma das melhores na minha opinião. Já vou mostrar para vocês os motivos. Então assim, claro, esse vídeo, gente, não é uma recomendação de compra, tá? Por favor, não entendam isso. Mas eu preciso trazer esses números, né? Esses números são expressivos, são significativos e vocês sabem, né, com base nos números que eu tomo as minhas decisões. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nos indicadores do fundo, tá? Bom, ele tem uma liquidez aí de 14 mil negociações, veremos já o volume financeiro que essa quantidade representa. Ele pagou aí um último rendimento de R$ 1,11, também já vou falar um pouquinho mais sobre os rendimentos que ele paga. Gente, o RPR11 tem sob gestão um patrimônio de 1,2 bilhões de reais, um patrimônio bem relevante, né? Bastante relevante, na verdade. E é um dos poucos fundos de papel que está sendo negociado hoje com um pequeno ágio, tá, de 2%. E vocês vão ver, vou descer aqui já para o gráfico, que recentemente ele teve uma queda meio que sem explicação, né? Na verdade, as pessoas que estavam acostumadas aí com rendimento de 1,50, 1,60, aí nos últimos 2 meses ele pagou 1,13 e 1,11, já assustou, né? Então esses desavisados que não entendem o motivo dessa queda, que por sinal foi uma queda que ainda permitiu o fundo pagar mais de 1,10 por cota, mesmo em meses de deflação, né? Então é surreal, esse resultado aqui é surreal. Mas, infelizmente para uns e felizmente para outros, as pessoas se desfizeram de suas posições, aí algumas, né? O que fez aí com que o volume de venda fosse muito grande e caísse um pouquinho a cota. Inclusive eu adquiri aqui a 96 e pouquinho, 96,30 acho que eu paguei. E agora já teve uma leve subida, né? Já está sendo negociada aí hoje a R$ 101. Mas ainda assim, mesmo com esse pequeno ágio, é um ágio pequeno que se paga, né? Essa é a realidade. É um ágio que nem de longe é algo que a gente deve pensar que está muito caro, tá? Nem de longe. Bom, antes da gente ir para o relatório gerencial, entender um pouco mais do portfólio do fundo, vamos conversar um pouquinho sobre esses números, né? Vejam a média de rendimento que esse fundo pagou desde o IPO, pessoal, R$ 1,83 por cota. É absurdo, tá? Surreal. E esse rendimento, essa média de rendimento por cota, tá? Considerando o valor atual hoje, lembrando que agora, 1h da tarde, ele está sendo negociado a R$ 101, ele permite a gente provisionar, vamos dizer assim, né? A gente prevê um dividend yield futuro de quase 1,81% ao mês, tá? Ao mês. Porque se caso o RPR11 mantenha a média que ele tem, a média histórica dele de 1,83, se você entrar nesse fundo hoje, nesse preço, você teria mais ou menos isso aqui de dividend yield futuro. Tá? É claro que o fundo ele pode não pagar a média, como não foi nos últimos 3 meses, né, por conta da deflação, mas ainda assim a gente está falando de números surpreendentes, né? Vou pegar aqui, ó, quase 22% ao ano se ele mantivesse essa média, tá? E entrando a esse valor. Por isso que é importante a gente sempre entrar no fundo quando ele está ou no preço justo ou mais barato, né? Porque se esse fundo aqui, por exemplo, tivesse a R$ 120, olha só como ia cair o dividend yield futuro. Ainda assim está ótimo, né? Mas perceba que quanto mais barato a gente consegue entrar no fundo, melhor é para o nosso dividend yield, né? Sobretudo quando a gente analisa o preço de custo que a gente adquiriu o fundo. Bom,
Aqui a gente tem a taxa média dele, teve um pequeno incremento, a gente vai verificar já já isso no relatório gerencial, e hoje está em 12,44%, uma taxa bem alta, né? Bem high yield, uma das maiores aqui do mercado. Eu acho, inclusive, que o único fundo que tem uma taxa maior que a do RPR11 é o CACR11, salvo engano. Bom, vamos dar uma olhadinha agora no relatório gerencial, lembrando que é do mês de novembro, tá? E eu preciso comentar algumas coisas sobre a gestão, né, pessoal? O que acontece? A gestão desse fundo, para mim, é uma das melhores que nós temos aí disponíveis no mercado. Por quê? Né? Primeiro, eu faço sempre questão de ressaltar isso quando eu converso sobre esse fundo, é a transparência que o Urca tem com os seus cotistas. Né? Então, periodicamente, eles fazem uma live para falar sobre os resultados do fundo. Então, é muito legal ter esse contato direto com a gestora. Direto não, né? Semi-direto, vamos dizer assim. Quando isso demonstra que a gestão se preocupa em demonstrar os resultados para a base acionária, né? Para os cotistas do fundo. Isso é um ponto muito positivo na transparência, isso permite um maior contato entre a base e o gestor, e o fundo, e os resultados, as previsões futuras, enfim. Eu acho isso muito legal, assisto todas as lives que eles fazem, então eu acho isso incrível. Tá? Agora falando um pouquinho sobre a taxa de gestão. Né? Tem uma taxa de 0,25 de administração e 0,95 de gestão, que dá 1,20 aí, né? % de taxa, e também tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA mais 7. Gente, isso aqui ele sempre vai bater, né? Essa taxa de performance aqui é até alta para alguns, mas para o RPR11 não é não. Tá? Esse mais 7% aqui, lembrando que a taxa média dele está em torno de 12,7%, 12,8%. Então isso aqui ele bate com extrema facilidade, o que significa que quase todos os meses a gente vai ter uma despesinha aí de taxa de performance, tá bom? O que eu acho justo, para ser bem honesto, gente, uma gestão com a transparência que o Urca Prime tem, né? E uma gestão que tem entregado com esse fundo resultados excelentes, certamente o melhor de 2022, eu acho muito justo que exista essa taxa de performance, beleza? Vou dar uma olhadinha rapidamente aqui no comentário da gestão, a gente percebe que ele teve um incremento aqui na taxa média, né, como eu falei para vocês, hoje está em 12,44, no mês anterior estava em 12,34, então a gente vê que teve uma pequena subida, né, bem positivo. A gente percebe também que a gestão ela sempre tenta reciclar a carteira, isso aqui é fundamental. Isso aqui é importantíssimo para um fundo imobiliário, reciclar, ainda que seja de pouquinho em pouquinho aí, os CRIs que ele tem no portfólio, programando venda, programando compra. Isso aqui é muito, muito positivo, né, gente? A gestão não pode ficar parada, essa é a grande realidade, né? Aqui também uma outra informação importante que ele fala, que eu já falei para vocês aqui anteriormente, é que as distribuições elas passarão a ter uma relevância maior de correção monetária a partir de dezembro. Né? Por quê? Porque acabou a deflação, né, gente? Então, necessariamente, esse fundo vai entregar dividendos maiores do que esse 1,15 que ele entregou, 1,10, né? 1,11. E já é 1,11, já é um dividendo ótimo, né? Diga-se de passagem. Bom, a gente percebe também que já foi sinalizado em relatórios anteriores que as operações inseridas em carteira possuem taxas maiores. Então, ele tem adquirido CRIs com taxas maiores e razão de garantia maior também em relação às operações que já estavam no portfólio. Tá bem interessante esse posicionamento da gestão. Aqui as informações básicas que a gente já falou, né, os indicadores fundamentalistas, aqui algumas movimentações do fundo no mês de novembro, adquiriu vários CRIs, né, de 1 milhão, CRI Omar, de 2 milhões e 100 o CRI Five Senses, 1 milhão e 400 uma operação de Home Equity, 2 milhões e 800 operação Sky, enfim, são várias movimentações, a gente percebe que é uma gestão bem ativa, né, nesse sentido, e ele adquiriu aqui 8 milhões referente ao CRI de Paula, uma taxa de IPCA mais 13%, né? Bizarro essa taxa aqui, né, gente? Muito alta mesmo, tá? Aqui tem algumas informações do futuro, né, que eles pretendem realizar. Recomendo que vocês leiam esse relatório por completo. Vamos dar uma analisada agora rapidamente no DRE do fundo. Primeiro ponto positivo também para o relatório gerencial. Ele traz aqui o histórico desde janeiro, desde o começo do ano. A gente está cansado de ver aqui alguns fundos que trazem, por exemplo, o mês de novembro e antes, ao invés de trazer os meses anteriores, traz o acumulado, tipo o acumulado até outubro, ou o acumulado do trimestre, né, do semestre. Pô, gente, isso aí não adianta, isso aí atrapalha o cotista, né? A gente até consegue obter essas informações de outras maneiras, mas, pô, se tem como colocar essa informação de forma clara, coloque. Né? Nós, cotistas, a gente quer o maior
possível de transparência do fundo. Isso aqui ajuda a gente a entender a performance do fundo, como que está a carteira, se está saudável, se não está. Então, ponto positivo para o RPR11. Mais um ponto positivo, né? Vamos analisar o seguinte, ó, a parte de correção monetária, o juros teve um incremento, né, de 6 milhões e 200, 6 milhões e meio, 7,5, quase 9, 9,700, 11 milhões provenientes de juros dos CRIs da carteira do fundo, né, no mês de novembro. Muito alto, muito positivo. Agora, a atualização monetária, que é o IPCA, a gente percebe que teve uma queda natural, né, caiu de 4 milhões, é uma média, né, 4, 5, 4, acredito que a média esteja em torno de 4 milhões, né, desde janeiro, e caiu para 1 milhão em setembro, 368 em outubro e 900 em novembro. Né? Então, se não tivesse acontecido essa deflação, a gente teria aí pelo menos aí 1 milhão e meio aqui de correção, o que faria o rendimento ser bem maior, né, gente? E é justamente isso que a gestão informou lá em cima, né? Que os próximos meses devem ter a parte de correção, parte relevante de correção monetária. Então, certamente os dividendos pagos por esse fundo vai aumentar nos próximos meses, beleza? Aqui a gente tem alguns gráficos em relação aos dividendos, né? Eu já analisei para vocês a média do dividendo. Aqui algumas outras informações em relação ao yield do fundo, também já comentei com vocês. Aqui o volume, né? Fiquei de falar para vocês o volume. Então a gente vê que em novembro teve um volume médio diário, tá? De 3 milhões de reais, ó, quase 4 milhões. Bem positivo, né? Um fundo com uma extrema facilidade de entrada e de saída. Porque, gente, é o fundo queridinho aí. Essa é a realidade, tá? Hoje em dia, mais uma vez, quem não investe em um RPR11 é maluco, tá bom? Aqui descendo, ele traz aqui a evolução do patrimônio líquido do fundo, natural que tenha crescido, né? Por conta das emissões, captações que ele fez aí ao longo do ano. Não só do ano, né? Que em 2022 foram 2, mas também dos anos anteriores. E aqui a gente tem os CRIs. Não vou perder tempo falando de cada um deles, né, óbvio, mas vamos olhar para esses 3 maiores aqui, né, que representam a maior parte do PL do fundo. A gente tem esse primeiro, olha só que interessante, é o único ativo indexado ao CDI do fundo e, acreditem, é CDI mais 10%. Isso aqui é surreal, né? Lembrando que o CDI está em torno de 13% aí, né, 13,5%, seguindo a Selic. Então a gente está falando de um rendimento anual de quase 23%, gente. Isso aqui é absurdo. Absurdo. E é o CRI que tem maior relevância aqui no fundo, né? 9,6% do PL. A gente está falando do ativo aqui, o FIDC Residência, tá bom? Percebam que a segmentação do fundo é mais voltada para loteamento e multipropriedade. Comentei com vocês um pouquinho sobre isso em outros vídeos, né? Que é natural que esses fundos high yield tenham essa segmentação, porque são nessas segmentações que os fundos conseguem operações com taxa de juros maiores, né? Faz muito sentido isso. A gente percebe que ele também tem algumas debentures na carteira, né? Especificamente essa daqui que é bastante relevante, debenture prima, desculpa, representando aí IPCA mais 12%, uma taxa altíssima, e o CRI Lagoa Quente, né, de multipropriedade, representando IPCA mais 11,35%. Né? Mas continuando o vídeo. Bom, percebam que as taxas são taxas altíssimas, né? Vamos descer aqui para os gráficos. Aqui a gente tem a segmentação, já adiantei um pouquinho para vocês, multipropriedade, loteamento é o carro-chefe do fundo. Aqui por subordinação, né? Maior parte única, seguida de sênior, mezanino e subordinada. Essa parte interessante também, né? Distribuição geográfica. Percebo que o fundo ele tem a maior parte aqui dos CRIs localizada em São Paulo, natural, né? Porém, também tem bastante distribuição. A gente vê que tem CRIs aqui lá do sul, do centro-oeste, do nordeste, do norte, então bem distribuído geograficamente falando. A taxa do fundo IPCA predominante, 82%, representando os CRIs do fundo, sendo que a taxa média de juros está em 12,85%, de IGPM 11,19% e do CDI, aquele único CDI que a gente viu, né, de 10%. Tá bom? Taxas altíssimas, né? Fazendo jus aí ao termo high yield, né, pessoal? Percebam que a maior parte tem proteção contra a deflação, tá? 99,5%, inclusive esse é um dos motivos da gente ter visto aqui no DRE, que mesmo em deflação ele não ficou negativo, ele teve reduziu bastante, de fato, né, a atualização monetária, mas não foi negativo. Isso aqui é muito importante para o fundo, ele acaba se protegendo em épocas de deflação, ainda que essas épocas sejam bem pequenas, né, é difícil a gente ter deflação aí no cenário brasileiro. Aqui a gente tem a distribuição por LTV, já comentei um pouquinho com vocês, quanto menor, mais seguro. Aliás, quanto menor, maior a garantia, tá? É inversamente proporcional. Então, se o LTV é baixo, significa que há mais garantias dos devedores
para honrar com os CRIs. A gente percebe que quase 50% do fundo está alocado em LTVs baixos, né, de 25 a 50 e menor que 25. E uma outra parte relevante também, quase um pouquinho mais de 53% aqui, né, em LTVs um pouco mais arriscados, né, de 50 a 75 e maior que 75%. Gente, eu acho que é isso, tá? Não vou falar mais aqui separadamente, que o vídeo já está bem longo. Se você quiser analisar melhor os CRIs de forma individual, eles divulgam aqui também, né, os CRIs, as debêntures. Inclusive tem um aqui da minha cidade, né, a Atmosfera aqui em Ubatuba. Enfim, baixem o relatório. É um relatório muito bacana. Eu honestamente acho um dos melhores aqui que eu analiso, né, dos fundos que eu sigo. Gosto bastante da gestão. Os resultados são... os números não mentem, né, os números não me deixam mentir. Não é achismo, é número, é resultado. E certamente esse foi um dos melhores, se não o melhor fundo imobiliário aí de 2022. Tá bom? Gente, se de alguma forma você curtiu esse vídeo, se inscreve aí no canal. Vamos chegar na marca dos 900 aí o quanto antes. Quero bater mil inscritos aí para começar 2023 com o pé direito. E curte também aí o vídeo, tá? Dá um up bem legal pra gente aqui no canal. E para finalizar, comenta aí embaixo se você tem um RPR na sua carteira e se você gosta do que a gestão tem feito, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu!